Olá, comunidade do Paz e Bem 247, canal Filosofia em Movimento. Eu me chamo Fernanda Carlos Borges, né, para quem ainda não me conhece, e hoje eu queria conversar com você sobre a ansiedade, né? A ansiedade é a doença mental, né, vamos dizer assim, do momento, né? Então eu queria propor para vocês uma mudança nas palavras para a gente entender melhor esse processo e lidar um pouco melhor com ele, né? Eu queria que você experimentasse trocar e falasse: eu estou com medo. Estou com medo. Por que isso? Porque se sabe hoje, inclusive com suporte do conhecimento que se tem, né, na neuropsicologia, que isso que a gente chama de ansiedade e que esbarra, né, decorre para o pânico, síndrome do pânico, é medo, mas é um medo sem objeto definido. A gente sente o medo, mas não consegue identificar qual é o perigo, qual é o risco que está fazendo com que a gente sinta aquele medo. Então, você imagine que é como se tivesse uma zebra andando na floresta e ela sente o medo que ela sentiria se um leão tivesse vindo para cima dela, né, uma leoa, só que ela não identifica a leoa. Então, fica aquele medo sem o objeto de medo. Então, eu queria propor para vocês isso, né? Quando você sentir aquela ansiedade, aquela aflição, aquela angústia, aquela sensação de que algo será destruído, você será destruído, pense: do que é que eu estou sentindo medo? Do que é que eu estou sentindo medo? Medo de quê? E aí a coisa começa a ficar um pouco mais interessante, né? Porque às vezes a gente tem uma marca de um medo antigo que está na nossa memória, né? Por exemplo, pais abusivos, vamos usar isso como exemplo, né? Então, você tem medo de ser desrespeitado, medo de que passem por cima de você, medo de não ser ouvido, ou, sei lá, você ficou invisível por muito tempo, as pessoas, você não existia, né, para o olhar do seu primeiro ambiente, então você tem medo de sumir, medo de ser invisibilizado, medo de que o que você precisa não tem importância, né, de ser mal compreendido, enfim, todas essas coisas, tá? Então, existe uma sensibilidade, né, para certos riscos que vem do ambiente inicial no qual a gente foi formado, né? No entanto, nem sempre a gente sabe que tem essa sensibilidade maior. Você não conseguiu mapear essas relações, esses jogos de poder, né? Para criar uma imagem e dizer, é disso que eu tenho medo, mas sente aquela ansiedade, sente o medo sem identificar o objeto, né? Sem conseguir dizer, eu sinto medo porque meu pai X, eu sinto medo porque minha mãe X, eu sinto medo porque a vizinhança Y, eu sinto medo porque aquele ambiente social assim assado. Então, nós não consegue pôr foco naquele objeto, naquela força que é um risco para você, para sua integridade, para sua saúde, para o seu, né, para o seu destino, para sua continuidade no mundo, né? Mas aí eu queria trazer essa questão para uma outra que é o seguinte: existe hoje no nosso mundo, né, dessa ideologia neoliberal de você tem que dar conta da sua vida totalmente, se vire, né? Que é uma situação em que sentir medo, né, você ser ameaçado mesmo, é real, né? Então, você tem tudo sozinho, cuidar dos filhos, e dar conta da escola, e saúde, hospital, e não sei o que, e trabalho, e conta, e aluguel, e isso, e internet, e leva, e busca, e cuidar de você mesmo, e ainda responder por certos ideais, e fazer coisas, e cuidar de si, cuidar dos outros, tudo assim em cima de um indivíduo num Brasil que a gente não pode muito hoje. Ainda podemos um pouco, o SUS é um exemplo de que a gente ainda pode contar com o Estado, né? Mas existe todo um risco, assim, de um capitalismo do se vire, fluxos de dinheiro e instabilidade econômica num nível de especulação global e que a gente às vezes não consegue mapear de onde que está vindo o risco que pode destruir a economia do país, né, de um dia para o outro. Então, lembrei agora do Collor, né, quando as pessoas dormiram com dinheiro guardado e acordaram sem dinheiro nenhum, porque o dinheiro foi sequestrado pelo plano Collor. Então, você imagine, a noção, né, o medo geral que a sociedade fica quando, de repente, há uma quebra, né, ruptura muito grande dos combinados e da fé de que a sociedade é organizada para proteger os seus, né, para proteger o cidadão.
Então, às vezes, a gente sente medo, muitos medos, e não identifica. Então, estou dando esse exemplo, por exemplo, você está sentindo medo porque está muito instável viver nesse mundo. Sim, só que você não consegue identificar que o teu medo é real e que justifica-se que você tenha medo, porque tem alguém dizendo, você pode, você faz, você acontece, olha, mil histórias de superações, né? A superação, às vezes, é uma em mil, mas aquela vira referência que todos vão conseguir, quando, na verdade, o caminho talvez não fosse esse de um empenho individual, de uma luta contra o medo para criar um superpoder, mas fosse talvez se vincular a outras pessoas, né, em organizações sociais, em ONGs, em partidos políticos, em movimentos, né, de mulheres, de artesãs, de não sei o quê, para criar um apoio, né, uma trama mais coletiva de autodefesa e de proteção contra os riscos reais que esse mundo coloca, né? E aí eu acho que também é uma coisa que é a manipulação do medo, né? Então todo mundo sente medo, mas daí vem alguém e diz assim: o medo é a feminista que quer destruir a família. Você sente medo? Olha, porque você não sabe. Tem aí uma ditadura gaysista que quer destruir a sua família, né? Então, como as pessoas sentem medo e não se sabe do que, vem algum manipulador e inventa um motivo, né? um elemento, um agressor, para que você ponha foco ali e direcione o teu medo e a tua reação, né, contra um objeto fictício, fantasioso, que não é real. Então, a pessoa está com medo da feminista quando devia estar com medo da instabilidade econômica do capitalismo neoliberal financeiro global, mas vai explicar isso para todo mundo, né? Então, gente, só para... O nosso vídeo é curto, né? A gente combinou que eu combinei com vocês que ia fazer uns vídeos de 10 minutos, mas pensem o seguinte, né? O quanto que é importante a gente estar atualizado com relação às forças que nos envolvem, para a gente conseguir identificar de onde está vindo o risco que nos ameaça. Então, isso vai ser diferente para homens brancos, isso vai ser diferente para homens brancos gays, isso vai ser diferente para mulheres brancas ricas, mulheres brancas pobres, mulheres negras pobres e ricas, homossexuais negros, transexuais. Então, com relação a essa diversidade de pessoas, tem alguns riscos, né, ou perigos que são comuns a todos, como, por exemplo, estabilidade financeira global, né, mundial, se todos forem de classe média, né, e pobres. E tem alguns outros riscos, perigos mais específicos, por exemplo, o machismo com relação à mulher. Então, às vezes, o perigo é um pai que protege, mas faz aquele comentáriozinho que diminui a filha que é mulher, ou que tira dela algum poder, né? A mesma coisa com relação à homossexualidade, a mesma coisa com relação à condição de pessoas pretas e etc. Né? Então, é uma trama complexa de perigos que a gente corre, reais, e que nem sempre a gente tem um suporte suficiente bom para conseguir fazer o mapeamento, fazer a leitura desses perigos que nos cercam, né? Então, a gente sente ansiedade, fala, estou ansiosa. Quer dizer, eu estou achando que alguma coisa vai acontecer, que eu vou ficar doente, eu vou ser atacada, eu vou morrer, papapá. Então, troque. Não diga mais estou ansiosa, fala assim, eu estou com medo. Porque se você diz eu estou com medo, imediatamente vem a próxima pergunta, medo do quê? E aí você tem que fazer um movimento, né, de buscar a origem do risco, né? De onde vem a ameaça, né? Enfim, eu espero ter sido minimamente clara nesse vídeo pequeno, mas eu queria que vocês fizessem esse teste. Ao invés de dizer estou ansioso, diga assim, estou com medo. Vê se isso favorece, né? Compreender. Porque na hora, por que acontece? Por que é importante identificar de onde vem o risco? Porque isso favorece com que você se posicione e faça alguma coisa com relação a isso. Se posicione para se defender, para evitar o ataque, ou às vezes para tomar iniciativa e fazer algum tipo, né, de ataque, entre aspas, para se proteger. Mas só é possível fazer isso, fugir ou atacar ou se esconder ou fazer alguma mediação política, se você consegue identificar de onde vem o risco, né? E se esse risco é real mesmo, né? E não sintam vergonha, não sintam medo de ter medo, vergonha de ter medo. É muito importante, o medo ele é um sinalizador muito, muito grande, né? Que a biologia criou, que a vida criou para que a gente possa se defender. Então, se a gente não aceita, não sabe lidar com o nosso medo, a gente também está muito mais desamparado
com relação às situações que a gente está vivendo, tá bem? Eu queria, então, avisar para vocês que a gente está com curso de extensão, Filosofia Corpórea para Psicoterapia Corporal. Isso é um curso de extensão universitária. Vocês podem me mandar uma mensagem para contato.fernandacarlosborges, @gmail.com, e a gente está com 2 cursos lá na plataforma escoladatenda.com. Vocês podem escrever na barra do Google escoladatenda.com ou Tenda Filosofia, tudo junto, plataforma EAD. Tá bem? Aí vai aparecer lá a nossa plataforma. Nós começamos agora na pandemia e aos pouquinhos vamos colocando mais cursos lá para vocês. Tá bem, gente? Então, até semana que vem. Tenha uma boa semana. Tenha um bom fim de semana.